Olá pessoal, tudo beleza? Professor Rickey Félix para mais uma videoaula sobre geometria aqui no canal. Esta é a aula número 2. É muito importante você, aluno, acompanhar as aulas de forma ordenada. Aula 1, aula 2, aula 3. Assim o conteúdo vai ganhando complexidade e você vai ganhando conhecimento. Então vamos começar. Polígono recular inscrito em uma circunferência. Hoje nós vamos falar dos polígonos inscrito e circunscrito em uma circunferência. Bom, a primeira coisa que nós vamos observar é o significado da palavra inscrito. Se o polígono está inscrito, ele está dentro de uma circunferência. Antes de falarmos sobre os polígonos regulares inscritos, em uma circunferência e circunscritos, vamos definir o significado de circunferência. Circunferência é uma figura formada por todos os pontos de um plano que distam R do ponto fixo desse plano. A distância R é a medida do raio da circunferência e o ponto O é o centro da circunferência, Então, circunferência, está aqui o modelinho. Aqui eu tenho um centro e todos esses raios têm a mesma distância. Todos esses raios distam do centro, até um ponto aqui da circunferência, distam o mesmo valor, é a mesma distância. Quando todos os vértices de um polígono pertencem a uma circunferência, dizemos que ele é um polígono inscrito nessa circunferência, ou que a circunferência é circunscrita a um polígono. Vamos desenhar um caso aqui. Eu tenho um quadrado, muito mal desenhado, e aqui de fora eu tenho uma circunferência. Bom, o que eu estou querendo dizer? Que o polígono é inscrito ou que a circunferência é circunscrita ao polígono, ok? Observação. Raio de uma circunferência é qualquer segmento cujas extremidades são um centro e um ponto da circunferência. É o que nós falamos aqui. Raio de uma circunferência é qualquer segmento que passa pelo ponto, pelo meio aqui. Ele passa, então ele tem como extremidades o centro e um ponto da circunferência. Olha um ponto aqui. Então, qualquer um desses segmentos corresponde ao raio. Beleza? Vamos citar alguns exemplos de polígonos inscritos em uma circunferência. Aqui nós temos um retângulo, não é um quadrado, ele é um retângulo inscrito em uma circunferência. Ele está dentro. Olha aqui o ponto que ele toca aqui, Esse conceito que foi falado aqui, quando todos os vértices de um polígono pertencem a uma circunferência, todos os vértices do polígono. Então, vamos lá, vamos ver se encaixa aqui, se enquadra. O vértice está aqui, o vértice está aqui, o vértice está aqui. Beleza, então isso aqui é um retângulo inscrito. Eu tenho um vértice que se encaixa aqui, Então, isso aqui é um pentágono regular inscrito. E aqui nós temos um quadrado. Todos os vértices do quadrado tocam na circunferência. Então, nós temos um quadrado inscrito. Quando um polígono regular em uma circunferência de centro O e raio medida R, cujo segmento, cujas extremidades são o centro da circunferência e o ponto médio de um polígono é chamado de apótema do polígono. A medida do apótema do polígono regular é a medida do raio da circunferência inscrita no polígono. Presta atenção, isso aqui é um polígono regular, então aqui eu tenho um apótema. O apótema é um segmento que pega do ponto da origem aqui, do meio, até o ponto médio. Então, o apótema é até o ponto médio. Olha os apótemas aqui, Apótema, 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 apótema. Ao mesmo tempo que ele pega o ponto médio do lado, ele é também o raio da circunferência inscrita. Quer dizer, ele é o raio da circunferência inscrita a esse polígono, dentro desse polígono. Então, vamos ler novamente. A medida do apótema de um polígono regular é a medida do raio da circunferência inscrita. Quer dizer, a circunferência está dentro do polígono. Vamos mostrar isso aqui com mais clareza. Aqui, nós temos um quadrado, está aqui o quadrado. Nós temos uma circunferência interna e nós temos uma circunferência externa. A circunferência
circunscrita, quer dizer, a de fora, ela tem um raio medindo R. É esse aqui, ó, R minúsculo. A circunferência inscrita tem um raio de medida R. Olha aqui, é esse raio. O raio de dentro é o raio maiúsculo, tá? Alguns livros trabalham com essa nomenclatura ao contrário. Eu prefiro ao contrário, mas eu vou seguir a metodologia que foi proposto aí pelo nosso livro. Então aqui é o raio de fora, é o raio circunscrito, e aqui é o raio interno, que é o raio menor, né? Esse raio menor, que é o raio inscrito, que é o raio da circunferência inscrita, também é chamado de apótema. Vamos ler mais uma observação aqui. O quadrado ABCD da figura, ao lado, é inscrito na circunferência de raio R, eu já falei. E é circunscrito a circunferência de raio R maiúsculo. Tá aí, do jeito que eu tinha falado. Quando todos os lados de um polígono tangenciam uma circunferência, dizemos que ele é um polígono circunscrito. E essa circunferência, ou que a circunferência é inscrita no polígono. Então, olha aqui, ó, esse polígono aqui, ó, ele é circunscrito a esta circunferência. E ao mesmo tempo ele é inscrito na circunferência maior. Beleza? Tá de dentro é inscrito, tá de fora circunscrito. Agora uma observação bem interessante aqui, ó. Quantos apótemas tem um polígono regular de n lados? Bom, já coloquei a resposta aqui, ó. O ponto médio de cada lado de um polígono regular determina um apótema. Logo, o polígono regular de n lados tem n apótemas. Então, se o polígono tem 10 lados, então ele vai ter 10 apótemas. Se ele tem 5 lados, 5 apótemas. Observe que OP é o apótema de cada polígono inscrito em uma circunferência. Vamos analisar cada um deles aqui, ó. OP tá aqui, ó. OP é um apótema, quer dizer, liga aqui do centro até o ponto médio do lado. Ponto médio do lado, então é apótema. Aqui nós temos aqui, ó, um triângulo equilátero, né, de lados L, e o apótema é o raio da circunferência inscrita. Qual que é o raio da circunferência inscrita? Tá aqui, ó, é esse aqui, ó, é o OP. E aqui nós temos um hexágono também, um hexágono regular, um triângulo equilátero e um quadrado, né? O hexágono regular também está inscrito em uma circunferência. Observa o seguinte, que o apótema é esse ponto aqui que liga no ponto médio, né? Do O até o ponto médio. Então, nós chegamos à conclusão que este apótema, que é o raio da circunferência inscrita, da circunferência de dentro, equivale à altura do triângulo equilátero, tá? E o raio de fora, que é o raio minúsculo, corresponde ao próprio lado do hexágono, porque eu posso dividir aqui em vários triângulos equiláteros. Opa, aqui, ó. Vários triângulos equiláteros. Então, esse hexágono, ele pode ser dividido em vários triângulos equiláteros, onde o lado é igual ao raio externo. E o apótema corresponde à altura do triângulo equilátero, que nós vamos falar disso um pouco mais aqui, ó. Então, eu vou repetir esse conceito para a gente comentar algumas características. Observe que o OP é a apótema de cada polígono inscrito de uma circunferência. Beleza, nós já falamos dos três. Agora vamos ler os conceitos aqui certinho. Na figura 1, a medida do apótema é a metade da medida do lado do quadrado. Lógico, ó, eu tenho aqui um lado do quadrado e essa metade aqui, ó, corresponde ao apótema, né? Então, esse apótema, que é o A4 aqui, ó, é a metade do L, né? Então, a gente já poderia até falar, não é o objetivo desta aula, que A4 é L sobre 2. E aqui na figura 2, a medida do apótema do triângulo equilátero é uma parte da altura desse triângulo. Olha, deixa eu tentar trocar a cor aqui. Aí. Esse pedacinho aqui, ó, mais para frente nós vamos ver que esse apótema é 1/3 da altura do triângulo equilátero, desse triângulo equilátero aqui, ó. Então, ó, na figura 2, a medida do apótema do triângulo equilátero é uma parte da medida da altura desse triângulo. Então, conceito já aprendido aqui.
E o terceiro, na figura 3, a medida do apótamo do hexágono regular é a medida da altura do triângulo equilátero R, no qual R é o raio da circunferência circunscrita. Eu já falei, esse R é o raio da circunferência de fora ao polígono e também a medida do lado do hexágono, né? Aqui eu até desenhei vários triângulozinhos aqui, ó. Vários triângulozinhos equiláteros. Beleza, pessoal? Para essa aula não ficar muito longa, eu vou finalizar por aqui e na próxima aula nós vamos ver algumas relações métricas envolvendo aí tanto o triângulo como o quadrado. Beleza? Um abraço, até mais!